Prezados acadêmicos, bem-vindos a mais uma disciplina do seu curso. Organizamos este DVD de tal maneira que o conteúdo aqui abordado possa auxiliá-lo na ampliação de seus conhecimentos referentes às neurociências. Faremos uma viagem ao passado a fim de compreendermos como as descobertas antigas respingaram nas atuais. Iremos compreender as relações entre as neurociências e a psicolinguística. Além disso, esperamos contribuir com a sua prática profissional a fim de ajudar alunos com dificuldade de aprendizagem em leitura e escrita. As neurociências, assim mesmo no plural, indicam estudos realizados a fim de compreender o funcionamento do sistema nervoso, seja em seu estado normal ou patológico. Estuda principalmente, como você poderá ver neste caderno, os elementos anatômicos e fisiológicos do cérebro. Você já deve ter se perguntado: como processamos as informações que recebemos? Por que armazenamos alguns fatos, dados, rostos e não recordamos outros? Porque ao envelhecer, nossa memória muitas vezes não é mais a mesma? Como aprendemos a ler e escrever? Há diferenças no processamento da leitura e da escrita? Quando crianças, confundimos desenhos, letras e números, mas nosso cérebro rapidamente aprende a distinguir cada símbolo e ingressamos no mundo da leitura. Uma pergunta: como os cientistas descobriram a nossa rota da leitura? Para isso foi necessário o desenvolvimento da imagem funcional por ressonância magnética. Estes são apenas alguns exemplos que apresentam a amplitude do nosso tema. A fim de pontuar alguns encaminhamentos, destacamos os seguintes assuntos para a nossa videoaula. 1. Os avanços das neurociências e a contribuição das suas descobertas mais antigas às mais recentes, para que se pudesse compreender como funciona o nosso sistema nervoso, como o nosso cérebro executa seus diversos processamentos. Iremos relacionar alguns fatos e suas consequências para os avanços na área deste caderno. A memória. Como funciona? Como se dá seu processamento? Por que armazenamos fatos? E como funciona nosso arquivo no qual está nosso sistema de linguagens e componente cognitivo? Ampliaremos as nossas discussões sobre esse assunto. Articulando leitura e escrita. O que significa ler? O que significa escrever? São processos iguais ou distintos? Quais os avanços na área da leitura? Esses são aspectos a serem contemplados também. Como as crianças aprendem a ler? Como está organizado o nosso sistema alfabético e quais as implicações no ensino e na aprendizagem da leitura e da escrita? Você verá alguns exemplos de movimentos escolares no que diz respeito a este processo. 1. Os avanços das neurociências e a contribuição das suas descobertas mais antigas às mais recentes. Observe com atenção as imagens e tente reconhecer cada uma delas. Qual desses aparelhos você conhece? Já se submeteu a algum exame em um deles? Qual a diferença entre eles? Quando foram descobertos? Pois bem, desde antes de Cristo, há estudos importantes na área médica que foram contribuindo pouco a pouco para que se pudesse, sem dor, entrar em nosso cérebro, por exemplo, para conhecer melhor o seu funcionamento. A fim de recordar, apresentaremos uma linha do tempo com as principais descobertas e eventos que possibilitaram conhecer, bem recentemente, a área da leitura no cérebro. Antes de Cristo, mais exatamente em 387, Platão ensinava em Atenas e considerava o cérebro como a sede do processo mental. A era depois de Cristo estava apenas começando e Galeano já fazia palestras sobre o cérebro. No ano de 1573, dois fatos importantes ocorrem. Constâncio Varólio é o primeiro a cortar o cérebro a partir de sua base e Girolamo Mercuriali escreve De Nervis Optis a fim de descrever a anatomia do nervo óptico. Humphrey Ridley publica em 1695 a sua obra Anatomia do Cérebro.
Era 1782 e Francesco Buzzi já havia conseguido identificar a fóvea. Phineas Gage teve, em 1848, seu cérebro perfurado por uma barra de ferro. O fato possibilitou estudos sobre o comportamento humano. Otto Friedrich Karl Dieters diferencia dendritos e axônios e descreve o núcleo vestibular lateral, chamado núcleo de Dieter. Isso ocorreu em 1865. Ernest von Bergmann escreve, em 1870, o primeiro livro sobre a cirurgia do sistema nervoso. Wilhelm Conrad Röntgen, em 1895, inventou o raio-x, o que foi um marco no século XIX, fechando um ciclo e abrindo outro. Foi na década de 20 que surgiu a angiografia cerebral, graças aos trabalhos de Egas Mornis. Os avanços continuam e em 1940 foi introduzida a imagem por ultrassonografia. Mas os avanços continuam e outras técnicas são inventadas a fim de que se possa compreender o funcionamento do cérebro. Você saberia dizer o que significam estas siglas? Significa tomografia computadorizada ou TC axial, ao qual também é conhecida como CAT, em inglês. Este exame oferece imagens anatômicas tridimensionais do cérebro de forma estática. Significa ressonância magnética, cuja sigla fica MRI em inglês. Essa técnica possibilita a análise de estruturas especificamente envolvidas em lesões cerebrais. São as iniciais de ressonância magnética funcional, a qual em inglês é denominada como fMRI. O diferencial da RMF é que possibilita o acesso tanto aos dados estruturais quanto aos funcionais. Aqui, a ordem das letras é diferente, mas a técnica é da tomografia de emissão de pósitrons ou PET scan. Esta técnica é a magnetoencefalografia. Essas técnicas são fundamentais para os avanços nos estudos das neurociências, como bem afirmou Dehaene, um grande especialista francês nessa área. Diz ele: quanta história, não é mesmo? Foi preciso muito investimento, muito estudo, muitas retomadas, muita tecnologia para tornar os métodos invasivos em outros não agressivos e mais eficientes para que se pudesse avançar nos estudos das neurociências. A memória. Algumas informações importantes. Para iniciar, vamos fazer um teste com você. Tente identificar. De quem é esta voz? Cara que pensa em você toda hora, que conta os segundos se você demora. De quem é este rosto? O que você sente ao ver esta imagem? É interessante observar como nossa memória guarda informações diferentes e como algumas delas são tão rapidamente reconhecidas e outras não. Como nos precavemos de sofrer, por exemplo, ao ver um espinho? Nossas experiências anteriores nos ajudam a não nos machucarmos ou, em outra situação, a não nos queimarmos. Toca o telefone e a pessoa do outro lado muitas vezes surpreende com a rapidez com a qual identificamos a sua voz. Tudo isso ocorre porque temos um grande arquivo no qual ficam as informações, as quais estão organizadas em sistema de linguagens e componente cognitivo. Mas você pode estar se perguntando, por que algumas informações ficam e outras se vão? Pois bem, nossa memória apresenta duas funções fundamentais.
Uma delas é a capacidade de fixar, o que permite o acréscimo de novas informações, e a outra é a capacidade de reproduzir. Isso se dá através dos conhecimentos que são revividos e colocados à disposição da consciência. Entretanto, para que a informação seja retida, há um processo que consiste em 3 etapas. Observe com atenção esta imagem. Ao receber um estímulo, que pode ser, como já vimos, recebido por um ou mais órgãos dos sentidos, passamos então pela primeira operação, a qual prepara as informações sensoriais para serem armazenadas no cérebro. Observe na imagem a parte relacionada à memória de curto prazo, ou também conhecida como memória de trabalho. Aqui, a informação fica por menos de 1 minuto. Depois disso, ou ocorre o esquecimento, ou ela passa para a memória de longo prazo, na qual pode ficar por um período variável de tempo, dependendo da nossa necessidade desta informação. É importante também lembrar que o processo de fixação é complexo e a informação que se armazena está sempre sujeita a modificações, o que implica que, para que se mantenha estável e permanente, seja necessário tempo. A fase de codificação e consolidação é a que possibilita que o sujeito recupere, recorde, reproduza a informação já guardada. É assim que a cada momento vivido, vamos processando a informação e guardando as que nos são mais importantes. Quando envelhecemos, muitas vezes a nossa memória começa a falhar. Você já deve ter vivido alguma situação assim com alguém conhecido ou algum parente. Um dos acometimentos é o mal de Alzheimer. Para compreender um pouco mais a respeito, apresentamos partes de uma reportagem sobre o tema. Memória. Essa é a principal capacidade humana afetada por uma doença que atinge muitas pessoas na terceira idade. O mal de Alzheimer não tem cura, mas o diagnóstico precoce pode estender a vida útil do paciente. No Brasil, existem cerca de 15 milhões de pessoas acima dos 60 anos de idade. Segundo a Associação Brasileira de Alzheimer, 6% delas sofrem com o mal. Alzheimer é uma doença em que você acumula uma proteína que você produz normalmente, todo mundo produz normalmente, e a gente acumula ela de uma maneira anômala no cérebro. Com esse acúmulo, a gente perde algumas funções cerebrais na terceira idade. E a principal função que a gente perde é a memória. A doença apresenta diversos estágios. No início, acontece a perda da memória recente e alterações na personalidade. Já na fase moderada, a agitação, insônia, dificuldade para falar e para coordenar movimentos. Na forma grave, o paciente pode ter dificuldade para comer, resistência à realização de tarefas diárias e incontinência fecal e urinária. No estágio terminal, o paciente fica totalmente apático e restrito ao leito. Você pode confirmar alguns aspectos já pontuados no caderno sobre a memória e também ampliar seus conhecimentos sobre como funciona a nossa memória e qual a sua organização. Agora, iremos tratar de outro ponto importante de nossa disciplina, a leitura e a escrita. Articulando leitura e escrita, seus significados e processamento. Faz tempo, eu sei, mas você deve se recordar dos momentos iniciais em que aprendeu a ler e tinha vontade de que o carro andasse bem devagar para poder ler o que estava escrito pela cidade. Pois é, há uma idade na qual começamos a compreender que desenhos são diferentes de números e letras. Mais tarde, descobrimos que ler e escrever são tarefas diferentes, mas necessárias para a nossa vida em sociedade. Para compreender melhor, vamos imaginar uma cena em que uma criança faça a leitura de um texto. Tatu encabulado. O tatu encabulado. Era uma vez um tatu. Era uma vez um tatu que morava numa toca.
Você pode perceber que a criança imaginária olha a letra, depois relaciona a sua representação escrita e uma representação fonêmica e então pronuncia a palavra. Pois bem, as neurociências têm uma contribuição significativa para os estudos na área da linguística, mais especificamente da psicolinguística. Essa ciência estuda, entre outros temas, o processamento da fala, da leitura e da escrita. Todos esses conhecimentos científicos são muito importantes para que se possa melhorar o sistema de ensino e, especialmente, se repensar as formas de alfabetizar. Mas qual a diferença entre ler e escrever? A leitura é um processo de recepção. Você se encontra diante de um texto e nele estão dispostas as letras em palavras e estas organizadas em frases. Seu trabalho é descodificar as letras, atribuir significado às palavras lidas e relacioná-las nas sentenças. Aos poucos, você começa a realizar a compreensão do que está escrito, pois se vale das suas informações armazenadas em sua memória. A escrita é um pouco diferente. Você se encontra diante de um suporte. Pode ser uma folha em branco, como esta, mas também poderia ser a tela de um computador. Tem um instrumento de escrita, como uma caneta, ou um lápis, ou um teclado. Está tudo ali. Mas e você? A escrita é um processo de produção, ou seja, você precisa planejar o que vai dizer, para quem, qual o gênero discursivo, qual a situação e depois vai colocar tudo isso no suporte escolhido. Mas para que as palavras se realizem, uma a uma no papel, se faz necessário conhecer os princípios do sistema de escrita alfabética, sobre o que iremos falar daqui a pouco. Portanto, ao ler e escrever, realizamos processos diferentes, embora ambos tenham em comum o mesmo código, a escrita. A linguagem escrita é diferente da oral e também mais recente, cerca de 5.000 anos. Mas foi graças à invenção da escrita, isso mesmo, invenção, que se pôde desenvolver o sistema que temos hoje. Pois bem, diante do sistema de escrita alfabética se apresentava e ainda se apresenta muitas vezes um grande desafio: como ensinar a ler e escrever? As contribuições teóricas das neurociências e da psicolinguística para a compreensão do processo de ensino-aprendizagem da língua escrita. Para aprender a ler e escrever, são necessárias condições e conhecimentos. Conhecimentos, pois, como vimos na história da escrita, este sistema levou anos para ser construído e organizado. Sua organização precisa ser compreendida, primeiro por quem vai ensinar, para que haja uma sistematização mais eficiente da alfabetização, evitando que muitas crianças cheguem ao final dos anos iniciais sem saber ler e escrever. Observe este texto produzido por um aluno de anos iniciais. As crianças, no início do processo de escrita, começam a realizar algumas compreensões sobre a organização da escrita. Neste texto, a criança, que está em fase inicial de alfabetização, escreve corretamente palavras conhecidas. Em outras situações, como em filme, a criança escreve como fala. Ou seja, ainda não compreendeu que a escrita não é a representação da fala, mas de fonemas da língua que tem as suas regras. Outra compreensão diz respeito ao que acontece quando se realiza a leitura de uma palavra. Ao ler, ou mais especificamente descodificar, ocorre a conversão de um grafema em fonema. A outra relação é fonema-grafema e se dá quando escrevemos e precisamos transpor o som da língua em letra. Entender essa relação entre a representação sonora, o fonema, e a representação, a letra, o grafema, é a base para toda a aprendizagem da leitura e da escrita. O sistema alfabético do português do Brasil tem os seus princípios, os quais explicam, por exemplo, como lemos ou escrevemos determinadas palavras e por que temos facilidade em algumas palavras e em outras não.
Para compreender melhor isso, observe essas duas palavras, pato e casa. Vamos analisar pato. A leitura. A letra P é a conversão do fonema P. A letra A é a conversão do fonema A. A letra T é a conversão do fonema T. E a letra O é lida como O, no caso do final de palavras. Para ler esta palavra, você não tem nenhuma dificuldade, pois cada letra é representada por apenas um fonema. Por exemplo, a letra P é lida com a representação do fonema P e a letra T com a representação do fonema T. O mesmo ocorre quando precisa escrever pato. A letra P para representar o fonema P e a letra T para representar o fonema T. Assim podemos perceber que nesta palavra, pato, como em outras como fada, dado, medo, poeta, não temos dificuldade para fazer a leitura, especialmente e também para escrever. O que temos aqui é uma relação chamada de biunívoca, ou seja, cada letra corresponde a um fonema, isto na leitura. Já quando precisamos ler a palavra casa, a letra C se converte no fonema K, a letra A no fonema A, a letra S no fonema Z e a letra A no fonema A. Ocorre uma outra forma de ler, a qual exige mais atenção, tanto o lugar em que a letra se encontra, se no início, meio ou final da palavra, e também a outra letra que ali se encontra. Por exemplo, se a letra C estivesse diante da vogal E, como em cebola, a sua leitura seria diferente. A letra C seria representada pelo fonema S. Voltemos à palavra casa e à leitura da letra S. Aqui, ela é lida com a representação do fonema Z, pois se encontra entre duas vogais. Mas quando você lê, por exemplo, palavras como saber, a forma de ler a letra S se modifica, não é mesmo? Com esses exemplos, já é possível perceber que a nossa aprendizagem da leitura e da escrita não é uma atividade simples e fácil. Por quê? O sistema alfabético está organizado em 3 contextos de leitura e escrita e que são distintos entre si. Há situações em que a correspondência de fonema e grafema e vice-versa ocorre independente do contexto, dependente do contexto e contexto competitivo. Podemos perceber então que para ensinar a ler e escrever é preciso ter domínio teórico sobre a leitura e a escrita. Talvez isso explique os muitos problemas encaminhados como dislexia e que são apenas problemas de aprendizagem ou mesmo da forma como se ensina. É preciso ter cuidado para não rotular os alunos antes. É preciso formar bem o professor. Nesse aspecto, essa disciplina ela é muito importante para que o professor compreenda que a aprendizagem da leitura e da escrita está ligada a todo um arcabouço teórico. Vamos recordar alguns. A reciclagem dos neurônios. Uma das grandes descobertas das neurociências é a de que os neurônios que processam as imagens visuais são programados para simetrizar a informação. No entanto, para o reconhecimento das letras, isto é, das diferenças que apresentam entre si, é necessário reciclar os neurônios para que eles aprendam a distinguir a direção dos traços das letras. Isso exige um trabalho minucioso e contínuo, segundo Schiller Cabral. Ainda, considerando o aspecto maturacional, é preciso, no que tange à leitura, considerar que ela ocorre por etapas, como bem explicou a pesquisadora Uta Frith. A primeira fase é a pictórica, que ocorre entre 5 a 6 anos, e neste caso, a criança reconhece a palavra como um objeto. A segunda etapa é chamada de fonêmica, e aqui se desenvolve a consciência fonêmica, a compreensão do papel do grafema e do fonema, e a criança já consegue ler palavras regulares.
A última etapa é a chamada ortográfica. Aqui a palavra inteira já é lida pela criança e ela lê as palavras de maior frequência. Vale lembrar que esta é uma descrição ampla do que pode acontecer no processo de aprendizagem e não se pode estabelecer uma generalização, pois cada criança é diferente, ou seja, não são apenas os aspectos maturacionais que explicam a aprendizagem da leitura, há também os aspectos sociais. Neste ponto, podemos dizer que as contribuições das neurociências e da psicolinguística se aliam aos estudos do letramento e da alfabetização. E nessa questão, é importante analisar sempre por qual método a criança está sendo alfabetizada. Até aqui falamos bastante sobre leitura, mas gostaríamos de finalizar nossa videoaula com uma discussão sobre o texto escrito. Muitas pessoas acreditam que as dificuldades de grafar corretamente uma palavra são ligadas ao processo inicial de alfabetização em seus primeiros anos, mas isso não é sempre assim. É comum encontrar adolescentes e adultos que também apresentam dificuldade para escrever. Mas o que fazer diante de um texto? Como agir para auxiliar a criança ou adolescente a compreenderem como a escrita está organizada? Para isso, convidamos você a observar o texto que segue. Observando atentamente esse texto, quais são as principais observações que você poderia fazer em um diagnóstico a ser encaminhado ao professor ou ao próprio aluno? Observar, lançar mão dos conhecimentos teóricos, considerar a idade da criança, a sua história de vida são fundamentais para compreender por que ela escreve do jeito que faz e não de acordo com os princípios do sistema alfabético. O primeiro ponto a observar é a forma como o texto está distribuído na página. Não a entrada de parágrafo, por exemplo. Observe também a compreensão de margem deste aluno. Outro ponto a ser observado no geral do texto é o uso de maiúsculas e minúsculas. Por exemplo, a palavra barbo e era. Na maioria do texto, o aluno revela que compreendeu a unidade de palavra, mas ao escrever resolveu, faz uma segmentação. Já em a selva, o aluno realiza uma juntura. Em uma análise das palavras do texto, podemos também identificar vez, feliz, casador são alternativas competitivas. Quando o aluno grava barbo, matra, se tem uma inversão de letras. Ao escrever fugiu em vez de fugiu, temos uma hipercorreção. E ao escrever sempre com N, ele ainda não internalizou uma regra dependente do contexto grafêmico. As alternativas competitivas, como já sabemos, são de difícil aprendizagem e precisam ser, muitas vezes, memorizadas. Isso explica a grafia de vez, feliz e caçador. A hipercorreção que ocorreu em fugiu é muito comum quando o aluno já conhece a forma ortográfica de determinadas palavras e sabe que a pronúncia destas é diferente. Já sempre, além de um problema de contexto competitivo na escrita de C, apresenta um erro decorrente da não internalização das regras dependentes do contexto grafêmico, isto é, o uso de M ou N. Pois bem, diante desse diagnóstico, percebe-se que o aluno apresenta mais acertos do que erros e se deve investir em suas aprendizagens já consolidadas e preparar atividades de reflexão que possibilite que ele possa ir compreendendo como o sistema de escrita está organizado. Além disso, você pode aplicar a bateria de testes de recepção e produção da língua portuguesa de Scliar Cabral e fazer uma visita domiciliar a fim de conhecer e compreender o caso por completo. Acompanhe a revisão do conteúdo que estudamos nesta aula. Os avanços das neurociências foram gradativos e conhecer a sua história é importante para compreender que muito do que é possível hoje realizar, como a tomografia computadorizada, só foi possível porque antes
outros eventos e descobertas ocorreram. Os avanços não só têm ajudado na área da medicina, mas puderam também auxiliar em outros pontos. Como você viu, a descoberta da área da leitura trouxe benefícios também para a educação. As neurociências se articulam com outras áreas, entre elas a psicolinguística. Ter conhecimento teórico sobre os aspectos das neurociências e aliar isso a conhecimentos linguísticos sobre o processamento da leitura e da escrita, por exemplo, são fundamentais para analisar casos em que as crianças apresentam dificuldade para se alfabetizar. A nossa memória é seletiva. As informações que estão armazenadas em nossa memória de longo prazo passam por 3 etapas: percepção, atenção e consolidação. Ler e escrever são processos distintos, ainda que neles haja uma relação entre fonemas e grafemas. Ler é um processo de recepção e o texto se encontra à nossa disposição com as palavras ali distribuídas. Escrever, por sua vez, é um processo de produção e se faz necessário distribuir o texto na página em branco, considerando não apenas a codificação de cada palavra, o que aprendemos no processo de alfabetização, mas considerando o interlocutor do texto, o gênero textual e a função daquele texto. Aprender a ler e escrever é uma tarefa considerada difícil e tem seu tempo. Ou seja, é preciso considerar os aspectos maturacionais, como a reciclagem dos neurônios, o desenvolvimento da consciência metalinguística e também os aspectos sociais de quem está aprendendo. Diante de um texto lido ou escrito por quem está em seu processo inicial de aprendizagem, é sempre importante lançar um olhar atento, teórico e ético. Analisar textos, gravar leituras, estabelecer diagnósticos é uma forma séria de considerar o sujeito que se encontra em um momento de compreensão do sistema da escrita, o qual é diferente de nós que o já internalizamos. Encerramos aqui a nossa videoaula. Esperamos ter contribuído para a sua formação com excelência. Um grande abraço e o desejo de êxito na sua profissão.